Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Leite, passando aí para trabalhar o conteúdo do capítulo 3 a respeito da Química da Vida, parte 1. Espero que estejam todos bem, apesar aí de toda essa problemática atual relacionada ao coronavírus. Aproveitem para ficar em casa, para curtir a família e também para estudar. Bom, pessoal, só retomando aí o capítulo 3, ele traz aí o estudo de várias moléculas, de vários compostos químicos, tá? A gente começou esse capítulo exatamente separando os compostos orgânicos dos compostos inorgânicos. Nós vimos que os compostos orgânicos são todos aqueles que têm carbono ligado a hidrogênio, e os inorgânicos não apresentam essa condição. A gente destaca que todos os seres vivos eles têm aí 7 elementos químicos em comum, que é o Chomsky, ou seja, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e também o cálcio. Bom, a gente começou o capítulo estudando aí os compostos inorgânicos, destacando água e sais minerais. E aí, posteriormente, a gente passa para o estudo dos compostos orgânicos, destacando a importância dos glicídios, dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos e também das vitaminas. Falando aí a respeito da água, né? Não é novidade para vocês que a água é o componente mais abundante em todos os seres vivos. Pegando a nossa espécie como referência, nós temos algo em torno de 70 a 75% de água na nossa massa corpórea. E a maior parte dessa água se encontra dentro das células, ou seja, no meio intracelular. A gente ressalta também que a água ela foi muito importante não só para o surgimento das primeiras formas de vida, como também ela é fundamental para a manutenção das formas de vida atuais na Terra. A água ela é classificada como uma molécula polar. Por quê, né? A água ela tem 3 polos, sendo 2 polos positivos e um polo negativo. Os polos positivos eles estão aí relacionados aos átomos de hidrogênio. Já o polo negativo corresponde ao átomo de oxigênio, já que o átomo de oxigênio ele é extremamente eletronegativo, então ele tem uma carga negativa, né? E a disposição da molécula da água é angular, ou seja, existe uma angulação aí de 104,5 graus, separando os dois átomos de hidrogênio, exatamente por conta dos elétrons livres no entorno do átomo de oxigênio, que acabam gerando aí essa angulação. Aqui só a título de ilustração, destacando exatamente a condição de vegetais e de animais. Percebam que, independente se você está analisando uma planta ou mesmo aí um animal, todos eles vão apresentar um maior teor de água na sua constituição bioquímica. A quantidade de água ela vai variar de acordo com alguns critérios a serem analisados. Por exemplo, se você está analisando diferentes tipos de organismos, se você analisa aí a água viva, o ser humano e um cacto, 3 organismos totalmente distintos, né? 2 animais e um vegetal, e é evidente que a quantidade de água em cada um desses organismos não será a mesma. Se você pegar, por exemplo, lá a água viva, que é um quinidário, ela tem algo em torno de 96 a 97% da sua constituição formada por água. Não é à toa que ela recebe essa nomenclatura, água viva. No entanto, o ser humano tem um pouco menos, né? Algo em torno de 70 a 75% da sua massa corpórea formada por água. Um cacto, ou seja, uma planta aí adaptada a ambientes áridos, secos, quentes, né, de pouca água, você pode ter aí algo em torno de 40% do corpo desses vegetais sendo formado por água. Um segundo critério seria a idade. A gente percebe que a quantidade de água ela é inversamente proporcional à idade. Como assim? Quanto mais jovem é uma pessoa, maior será o teor de água no seu corpo. Quanto mais velha é uma pessoa, menor será o teor de água no seu corpo. Por exemplo, se a gente compara aí um recém-nascido, um bebê,
com uma pessoa idosa, com 80 anos de idade, por exemplo, fica evidente que nós temos uma alta taxa de água no corpo do bebê, do recém-nascido, algo em torno aí de 80% de água. Agora, quando você analisa lá uma pessoa velha, uma pessoa idosa, de idade avançada, ela vai ter aí um teor de água um pouco menor, algo em torno de 60% da sua composição corporal. O sexo, quando você analisa aí o sexo masculino e compara com o sexo feminino, a gente também tem uma pequena variação na quantidade de água. Tanto é que os homens, eles têm um pouco mais de água do que as mulheres. Se pegarmos aí um homem e uma mulher de mesma massa corpórea, o homem ele vai apresentar um pouco mais de água no seu organismo quando comparado aí à mulher, ao organismo feminino. Por quê, né? Exatamente por conta aí da maior massa muscular, normalmente do tamanho de ossos um pouco maior, e aí no caso ter mais massa muscular, ter ossos com uma maior densidade também requer uma maior quantidade de água. E além disso, você tem que lembrar que as mulheres elas têm aí uma maior retenção de gordura, principalmente na região dos seios e do quadril, né, das coxas, exatamente por conta da ação dos hormônios sexuais, progesterona e estrógeno. E aí lembre-se, se o organismo feminino ele acaba retendo um pouco mais de lipídio, de gordura, a água é retida em menor quantidade, já que água e gordura não se misturam, né? A água tem natureza polar e as gorduras, os lipídios, têm natureza apolar. Por fim, a gente destaca aí também que a quantidade de água ela varia de acordo com o metabolismo de um determinado tecido ou órgão em questão. Nós temos aí nessa imagem o destaque para o cérebro, os pulmões, o sangue, a pele e os músculos apresentando um alto teor de água, porque esses órgãos ou tecidos, eles têm um alto metabolismo. O cérebro a todo instante está propagando impulsos nervosos, os pulmões estão a todo instante realizando aí trocas gasosas, o sangue participando aí do transporte de várias substâncias pelo nosso corpo, a pele revestindo e protegendo toda a nossa extensão corpórea, os músculos a todo instante aí realizando movimentos de contração e relaxamento, né? Então, quanto maior o metabolismo, maior a necessidade de água. No entanto, quando a gente analisa aí de forma comparativa os ossos, a gente percebe que os ossos eles acabam tendo um menor teor de água, porque o metabolismo do tecido ósseo é muito baixo. O teor de água no nosso corpo é inversamente proporcional ao avanço da idade, já falamos sobre isso, e se a gente quiser ser bem criterioso quanto à quantidade de água que se deve ingerir por quilo corporal, né, você teria aí a ideia de 30 ml por quilo corporal. Então, se de repente você tem aí uma massa corpórea de 50 kg, se você multiplica 50 kg vezes 30 ml, você tem lá 1.500 ml por quilo corporal. No caso, você teria que ingerir aí algo em torno de 1,5 litro de água por dia, né? Aqui só um infográfico, né, com algumas ilustrações destacando exatamente aquilo que a gente mencionou no slide anterior, no que diz respeito ao comparativo aí de sexo masculino e feminino, no que diz respeito também à redução na taxa de água ao longo da idade, né, com o avanço da idade, tá? Aqui nós temos um pouco da noção de como se perde água, né? Se a gente for analisar aí a nossa maior perda de água é através da eliminação de urina. Porém, a gente também perde água ao transpirarmos, via suor, ao respirarmos, já que existe aí liberação de água na forma de vapor, e um pouco de água também através das fezes. Temos também nesse outro gráfico, da parte de cima, no lado direito, algumas ações cotidianas que podem aí nos levar a perder água em ml, tá? Ao longo de 1 hora. Se uma pessoa está exposta ao sol, ela pode perder aí em 1 hora até 1,5 litro de água. Se
Se ela está correndo ao ar livre, ela pode perder aí cerca de 1 litro e 300 ml. Se ela está nadando, ela pode aí perder 1 litro e 200. Se ela está fazendo esteira durante 1 hora, ela pode perder 1 litro de água. Se ela está limpando aí uma casa, né, ela pode perder aí cerca de 700 ml de água. Se ela está caminhando, 500 ml de água. E até mesmo parada a gente perde água. Claro que essa perda vai ser bem baixa, mas ocorre, né? E como é que a gente pode repor essa água perdida? Tanto através da ingestão de água ou de bebidas que tenham aí um certo teor de água considerável, e também através dos alimentos. Lembre-se que muitos alimentos, eles no caso são cozinhados em água, e se você ingere alimentos de origem vegetal, eles também vão ter um bom teor de água. Tanto é que nós temos aí nesse gráfico de baixo, do lado direito, o destaque para alguns tipos de alimentos de origem vegetal que apresentam aí um alto teor de água, tá? E aí a gente passa para a análise das propriedades da água. A água ela é um solvente universal, porque ela tem aí uma alta capacidade de dissolver a maioria das substâncias, ou seja, ela dissolve todas aquelas que são também polares, assim como ela é. A água é fundamental no transporte de substâncias, tanto é que no nosso sangue, né, nós temos o plasma sanguíneo, e esse plasma é formado essencialmente por água. A gente faz aí um comparativo entre moléculas hidrofílicas e moléculas hidrofóbicas. As hidrofílicas são aquelas que têm afinidade com a água, que se dissolvem na água. E as hidrofóbicas são aquelas que têm medo da água, que têm aversão à água. Ligações de hidrogênio. Bom, quando a gente analisa aí algumas moléculas de água interagindo entre si, nós temos que lembrar que existem diferenças de cargas. Então, essas ligações de hidrogênio, elas são interações, são ligações aí temporárias que ocorrem graças à oposição de cargas. Percebam que o hidrogênio de uma molécula de água, que tem carga positiva, é atraído pelo oxigênio de outra molécula de água que tem carga negativa. Então essa diferença de cargas acaba gerando uma atração entre esses átomos e, consequentemente, formando essas ligações, ou também chamadas de pontes de hidrogênio. Outras propriedades, nós temos aí o destaque para a coesão. A coesão resulta de uma forte atração entre moléculas de água. Então, as ligações de hidrogênio, elas são fundamentais para que haja uma coesão, uma forte atração, uma forte união entre as moléculas de água. Essa forte atração, pessoal, pode acabar gerando aí o que a gente chama de tensão superficial. O que seria essa tensão superficial, né? Nós temos aí a imagem de um inseto que ele pode não só pousar, como às vezes caminhar sobre uma película de água. Como é que um inseto consegue fazer isso sem afundar, né? A gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeira delas, a densidade corporal desses animais, desses insetos. Como eles têm aí uma massa corpórea muito pequena, né? Então, isso facilita para que eles não gerem tanto peso e não venham a afundar. Mas o outro critério que você também tem que considerar é exatamente a forte união que há entre as moléculas de água, né? Graças a essa coesão das moléculas de água, devido às ligações de hidrogênio, então é como se a gente tivesse aí uma superfície sólida, quando na verdade nós temos água no estado líquido. E devido à propriedade da coesão, alguns insetos eles conseguem aí, pousar e até mesmo andar sobre a superfície da água sem afundar. Temos aí a propriedade da adesão. Cuidado para não confundir coesão com adesão. No caso da coesão, a gente fala da forte união entre as moléculas de água. No caso da adesão, a gente fala da forte união ou interação entre a molécula de água e outras moléculas polares, como por exemplo o cloreto de sódio, o sal de cozinha.
Como o cloreto de sódio, o sal de cozinha, o NaCl, ele tem aí também uma condição polar, o Na+ e o Cl-, né? Então, nós teremos uma interação entre água e sal. Tanto é que você consegue dissolver sal de cozinha na água, já que o sal de cozinha é hidrofílico, tem afinidade com a água. Capilaridade. Quando a gente fala de capilaridade, a gente está falando do transporte de líquidos, e nesse caso, essencialmente do transporte da água, através aí de tubos bem finos, chamados de capilos. O que é que a gente percebe, né? Quanto mais fino é esse tubo, maior será a ascensão da água, maior será a subida dessa água por meio desse tubo fino. Se de repente esse tubo tem um diâmetro maior, se ele é mais largo, mais grosso, então no caso o teor de água vai subir um pouco menos, né? E aí qual é a importância dessa propriedade? A capilaridade, pessoal, é muito importante para as plantas. Por quê, né? As plantas elas têm no seu interior vasos condutores de seiva, chamados de xilema e floema. Percebam que nós temos aí um recorte de um vegetal e nós temos aí exatamente um destaque a nível microscópico mostrando a organização das células, essencialmente do xilema, tá? Que é um vaso condutor de seiva bruta, de água e sais minerais. E percebam que a planta ela absorve água e sais que estão no solo, através das suas raízes. Só que essa água e esses sais têm que ser transportados até as folhas mais apicais. Então, querendo ou não, o transporte aí dessa seiva bruta tem que vencer a ação da gravidade. O que é que permite aí essa condição de vencer a ação da gravidade? Os tubos bem finos que estão presentes aí no interior do caule. Que tubos bem finos são esses? Exatamente as células que compõem o xilema. Então, como eles são tubos bem finos, né, existe aí um mecanismo de capilaridade, ou seja, percebam que as moléculas de água elas vão interagir entre si, ou seja, a propriedade da coesão está implícita aqui, mas as moléculas de água também interagem com as paredes desse vaso condutor, com as paredes das células do xilema, ou seja, nós também temos aí a propriedade da adesão. Então, a capilaridade, indiretamente, ela depende da propriedade da coesão e da adesão para acontecer. Aqui a gente tem imagens, né, destacando exatamente essas condições, tá? A coesão, união entre várias moléculas de água, a adesão, a união entre moléculas de água e outras moléculas polares. Abaixo nós temos aí um inseto que está apoiando aí o seu corpo sobre uma lâmina de água. Percebam que existem várias moléculas de água interligadas, graças à propriedade da coesão, que por sua vez depende das ligações de hidrogênio. E do lado direito nós temos aí uma árvore de grande porte, destacando aí a ascensão de água e sais minerais no interior do seu caule através do xilema. Alto calor específico. A água ela tem aí um alto calor específico, que é exatamente a capacidade de absorver calor ou ceder calor, né, sem que haja aí oscilações na temperatura. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Alto calor de vaporização. Calor de vaporização seria aí a quantidade de calor necessária para a água mudar de estado físico, passando do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então a gente tem que elevar a temperatura da água até 100 graus Celsius para ela começar a mudar de estado físico. Daí a gente dizer que ela tem um alto calor de vaporização. A água ela participa aí de várias reações químicas, tanto de hidrólise, ou seja, da quebra de compostos através da presença da molécula da água, mas ela também está diretamente relacionada à síntese por desidratação. O que é isso? Sintetizar significa produzir. Então, para que haja a produção de alguns compostos, às vezes é necessária a remoção de água, daí a ideia de desidratação. Por fim, para encerrarmos o estudo da água, a água é o único fluido que ao congelar ele acaba se expandindo e se tornando menos denso do que a forma líquida. Por isso que o gelo ele acaba flutuando em água líquida.
Aqui só ressaltando e ilustrando a importância das vitaminas, tá? Carboidratos. Quando a gente fala de carboidratos, a gente está falando aí dos glicídios, dos hidratos de carbono e também chamados de açúcares, embora essa nomenclatura não seja adequada porque nem todo carboidrato tem sabor adocicado, tá? Bom, os carboidratos são aí a principal fonte de energia para os organismos, né? A primeira fonte de energia para as células, porém, eles podem apresentar outras funções, como por exemplo a função estrutural, já que existem carboidratos presentes nas nossas células, na membrana plasmática das nossas células, associada a proteínas e a lipídios. E também existem carboidratos presentes na estrutura do DNA e do RNA. Portanto, também podem exercer aí uma função estrutural. Como é que a gente classifica os carboidratos? Nós temos aí 4 classificações para os carboidratos: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Começando aí pelos monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, eles seguem essa fórmula CnH2ON, em que o N varia de 3 a 7. Por isso que se o N for 3, a gente fala em triose, N igual a 4 tetrose, N igual a 5 pentose, N igual a 6 hexose e N igual a 7 heptose. Dessas 5 variedades, né, triose, tetrose, pentose, hexose e heptose, a gente destaca apenas as pentoses e as hexoses. As pentoses, elas são destacadas porque, né, estamos falando da ribose e da desoxirribose. A ribose é o tipo de monossacarídeo que está presente na estrutura do RNA, enquanto que a desoxirribose é o tipo de monossacarídeo, de carboidrato, que está presente lá no nosso DNA. No caso das hexoses, destacamos 3: glicose, galactose e frutose. Por que elas são importantes? Exatamente porque elas vão ser quebradas pelas nossas células para que haja geração de ATP. Eventualmente, essas moléculas podem se apresentar na forma linear ou mesmo apresentar-se aí de forma cíclica. O segundo tipo de classificação dos carboidratos se refere aos disacarídeos, ou seja, moléculas formadas pela união de 2 monossacarídeos através de um mecanismo chamado de síntese por desidratação. No caso, nós temos aí o destaque para 3 disacarídeos: a sacarose, que é resultado da união de glicose mais frutose, a maltose, que é resultado da união de 2 moléculas de glicose, e a lactose, o açúcar do leite, que está aí sendo resultado da união de glicose mais galactose. Destacamos aí uma terceira classificação dos carboidratos, que seriam os oligossacarídeos. Quando a gente fala de oligossacarídeo, a gente está falando aí de carboidratos que têm alguns, né, monossacarídeos unidos. Normalmente existe uma variação de 3 a 20 monossacarídeos, tá? Principalmente do tipo frutose ou mesmo do tipo galactose. Onde é que a gente encontra esses carboidratos? Essencialmente na membrana plasmática das nossas células. Se você perceber, nós temos uma imagem destacando a estrutura da membrana plasmática, e voltada para o meio extracelular, a gente tem estruturas de reconhecimento celular denominado de glicocálix. Esse glicocálix ele é formado exatamente por oligossacarídeos. Portanto, mais uma vez, a gente destaca aí a função estrutural dos carboidratos.
nós temos aí algumas classificações de lipídios. A primeira delas são os glicerídeos. Os glicerídeos nada mais são do que os óleos e as gorduras. As gorduras são ácidos graxos saturados, isso quer dizer que elas só têm ligações simples, normalmente têm origem animal, que ficam armazenadas aí no tecido conjuntivo adiposo desses animais e que são sólidas a temperatura ambiente. Enquanto que os óleos, eles representam ácidos graxos insaturados, que apresentam aí duplas ou triplas ligações, normalmente de origem vegetal e que ficam aí armazenadas nas sementes e que são líquidas a temperatura ambiente. As ceras, ou também chamados de cerídeos, no caso são tipos de lipídios que, no caso dos vegetais, vão atuar impermeabilizando a superfície dos vegetais. Percebam que as plantas estão aí diariamente expostas à radiação solar e, com isso, deveriam transpirar bastante, perder muita água, né? Só que, no caso, existem aí cutículas, estruturas lipídicas que têm aí exatamente a capacidade de proteger o vegetal contra a perda de água. Nos animais, nós temos aí a importância, né, dessa categoria de lipídios no que diz respeito à impermeabilização das penas das aves e do pelo dos animais. E a gente também encontra cerídeos no favo das abelhas, no local lá de produção do mel. Uma terceira categoria dos lipídios são os fosfolipídios, ou seja, moléculas que compõem a membrana plasmática, a bicamada da membrana plasmática. São moléculas de natureza anfifílica, já que elas têm um duplo comportamento. A cabeça dos fosfolipídios é hidrofílica, tem afinidade com a água, já que nela se encontra lá o grupo fosfato, que tem carga negativa, e a cauda é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água. E aí a gente destaca 3 observações, né? Existem lipídios de categorias especiais, como os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. Essas moléculas elas são aí de fundamental importância para as nossas células, tanto é que elas são encontradas aí, por exemplo, nos peixes, né? Existem aí alguns medicamentos que inserem ômega 3 e ômega 6, né? E isso é motivo de propaganda, exatamente por conta da importância dessas moléculas no que diz respeito aí à estruturação das membranas, à renovação das células, enfim. Uma segunda observação que a gente destaca são os esfingolipídios, que no caso tem uma certa semelhança com os fosfolipídios, mas não tem lá a porção de glicerol. A gente encontra o esfingolipídio lá na bainha de mielina do axônio dos neurônios. Então, se você lembrar lá, um neurônio é uma célula do tecido nervoso que propaga impulsos nervosos e ele pode ter, né, a maioria dos neurônios é mielinizada, ou seja, tem bainha de mielina, tem esfingomielina e você deve perceber que a presença dessa concentração de gordura no axônio dos neurônios favorece a um aumento na velocidade de propagação do impulso. Temos aí uma terceira observação no que diz respeito aos eicosanoides, ou seja, compostos de natureza lipídica que vão aí fortalecer a membrana plasmática das nossas células de defesa. Daí a gente dizer que elas participam de reações do nosso sistema imune ou sistema imunológico. Uma quarta categoria de lipídios seriam aí os carotenoides. Os carotenos ou carotenoides, pessoal, nada mais são do que pigmentos de natureza lipídica que podem apresentar cor vermelha, cor alaranjada, cor amarelada, encontrada aí, por exemplo, na banana, na cenoura, no tomate, né? E esses pigmentos, eles podem também, de forma complementar, participar do processo fotossintético, auxiliando a clorofila. Última categoria de lipídios, para a gente encerrar aí o capítulo 3, nós temos os esteroides. Os esteroides, no caso, representam uma grande categoria de lipídios que, dentro dessa categoria, destaca-se aí o colesterol. Colesterol que está presente na membrana plasmática das células animais e que tem aí vários benefícios para o nosso organismo, né? Embora ele seja muito falado como um vilão para o nosso organismo, na verdade, colesterol ele tem aí vários benefícios, tá? Lembrando que
90% do colesterol que a gente precisa, o nosso próprio organismo já produz. O problema é quando há ingestão de grande quantidade de colesterol, porque aí ele começa a se acumular no nosso organismo e aí sim ele vai ser visto como um vilão, como um gerador de problemas. No caso, os lipídios, eles são, no que diz respeito ao colesterol, o colesterol ele participa como um precursor da vitamina D, tá? Ele participa também como um precursor da síntese da bile, ou seja, dos sais biliares produzidos pelo nosso fígado e armazenados lá na vesícula biliar. Ele é um precursor dos hormônios sexuais masculinos e femininos, portanto o colesterol é fundamental para a produção da testosterona no homem e do estrógeno e progesterona na mulher. E no caso das glândulas adrenais ou suprarrenais, existem hormônios que são produzidos no córtex das suprarrenais. Esses hormônios eles dependem exatamente da presença de colesterol para serem produzidos. Observação número 4, a gente destaca aí a ideia de bom colesterol, mau colesterol, né? Na verdade, quando a gente fala aí de bom colesterol, mau colesterol, a gente está falando do HDL e do LDL. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, High Density Lipoprotein, significa, é o significado aí da sigla, tá? E por que o HDL é considerado aí, entre aspas, né, o bom colesterol? Na verdade, esse HDL ele é sintetizado pelo fígado, ele é lançado na corrente sanguínea e ele vai ter como função remover o excesso de gordura que possa vir a se depositar na parede dos nossos vasos, devolvendo aí essa gordura para o fígado para que ele possa sintetizar aí colesterol e também formar os sais biliares, formar a bile. Já o LDL é considerado, entre aspas, o colesterol ruim, o mau colesterol. Por quê? LDL, ao pé da letra, é uma sigla derivada do inglês, significa Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de baixa densidade. Esse LDL ele é considerado aí o mau colesterol exatamente porque ele pode acabar depositando colesterol na parede dos vasos. Ao longo do transporte, né, ele pode acabar depositando aí parte desse colesterol que era para ser direcionado para os tecidos corporais, principalmente para o tecido adiposo. Esse colesterol pode acabar sendo depositado na parede dos vasos, gerando lá um ateroma, formando uma placa de gordura que pode comprometer o transporte de sangue no organismo. De um modo geral, as gorduras insaturadas, ou seja, aquelas que normalmente são de origem vegetal, favorecem a redução do mau colesterol do LDL, enquanto que as gorduras saturadas, normalmente de origem animal, elas aumentam o mau colesterol, né? Por fim, lembre-se lá de resolver as questões da lista de exercícios, né? Eu destaquei aqui apenas duas questões, uma do capítulo 2 e outra do capítulo 3, tá? No caso, aí, a questão de número 4 da lista de exercícios diz o seguinte: o equilíbrio da vida no planeta é consequência das relações de interdependência entre seres autotróficos e heterotróficos. Assim, é correto afirmar que, item A, os seres autotróficos produzem, por meio da fotossíntese, alimento e oxigênio que serão utilizados só pelos seres heterotróficos no processo de respiração celular aeróbia. Esse item está falso exatamente por conta desse só. Item B. Os seres autotróficos produzem, por meio da fotossíntese, alimento e oxigênio que serão utilizados por eles e pelos seres heterotróficos no processo de respiração celular aeróbia.
Bom, para a gente encerrar aí a nossa aula, pessoal, questão de número 12 da lista, uma questão aí sobre o capítulo 3, que fala a respeito dos glicídios, né? Os glicídios, ou carboidratos, são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros, ou seja, macromoléculas de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, quais, né? Percebam aí, pessoal, que nós temos o glicogênio. Nós vimos que o glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética animal. Então, o item correto tem que começar aí com reserva. Depois ele nos apresenta celulose. Celulose nós vimos que é um polissacarídeo estrutural vegetal. Então, sequência aí, reserva, estrutural. O amido é um polissacarídeo de reserva energética vegetal. Lembra lá, tem muito amido na batata inglesa, na beterraba, na cenoura, né? Tudo isso de origem vegetal. E a quitina é um polissacarídeo presente na estrutura do exoesqueleto dos artrópodes. Portanto, o gabarito dessa questão é o item C, respectivamente polissacarídeo de reserva, estrutural e estrutural.